Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 4 de dezembro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E você confere nesta edição. PIB cresce 0,6% no trimestre. TSE autoriza assinatura eletrônica para a criação de partidos. Latrocínios caem 38% na RM Vale em 2019. Eliane Micolucci será candidata à Prefeitura de São José dos Campos. Calçadão de São José dos Campos tem horários estendidos. Estas e muito mais notícias na edição do Abre Aspas de hoje. Até já! Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz e o comentarista convidado, Dr. Sebastião Domingues. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia, Glauco. Tudo bem com vocês? Prontos para o combate desta quarta-feira. E será santo e libertador. Santo e libertador, Exatamente. assim o esperamos. E ao vivo, né? Lembrando, quem quiser participar do Jornal Abre Aspas, fique à vontade, comente, critique, estamos aí abertos à sua participação. Exatamente. E lembrando também que já em nossos estúdios, o senhor Humberto Dutra, presidente da Associação Comercial e Industrial, a ACI, de São José dos Campos. E chegou o final do ano, a gente vai conversar sobre todo esse movimento natalino que acontece em São José dos Campos. Então, nós convidamos a todos vocês a fazer conosco esta entrevista ao vivo aqui no Abre Aspas. E vamos às notícias. PIB cresce 0,6% no trimestre. Ainda meio tímida, a economia brasileira está mostrando uma leve melhora. O Produto Interno Bruto, o PIB, foi divulgado na manhã desta terça-feira e mostrou uma crescente de 0,6% nesse último trimestre, nesse terceiro trimestre, comparado ao segundo anterior. E ele foi puxado aí pelo consumo das famílias e pelo investimento privado. O resultado foi divulgado pelo IBGE e mostrou uma leve aceleração de recuperação na economia entre julho e setembro deste ano, embora ainda em ritmo fraco. Mas tudo indica uma expectativa de melhora, principalmente aí pela queda da taxa Selic, né, que mostra uma melhora no quadro de crédito. Muito obrigado, Carol Correia. Realmente uma notícia muito boa, não, meus amigos? Parece que aí ao final de um ano que não foi fácil, parece que o viés para 2020 promete. Exatamente. Bom, em relação a 2018, o crescimento foi de cerca de 1,2%, então 0,6% desde o começo do ano, mas em relação ao mesmo período do ano passado, foi de cerca de 1,2%. O acumulado de setembro até aqui é de cerca de 1% com relação a 2018, e o acumulado do valor desse crescimento é de 1,84 trilhões de reais. E esse crescimento aí no PIB de cerca de 0,6% foi impulsionado pela agropecuária, que nesse período cresceu cerca de 1,3%, indústria, muito bom isso, 0,8%, e serviços. É o fim de ano chegando com tudo aí, né, doutor? E aí tem duas coisas importantes nesses números, que é o seguinte. Primeiro que nós estamos vendo uma manutenção de crescimento do PIB, apesar de pequena, porque nós não somos a China, não vamos crescer 6% num ano, mas a gente veio de uma recessão muito grande, está havendo um crescimento sustentável mês a mês. Isso é muito positivo porque indica uma rota, né? Quer dizer que nós estamos saindo do buraco e subindo a ladeira. Segundo, que é o aumento do consumo das famílias, porque as famílias, as pessoas, né, vamos dizer assim, elas só consomem quando elas têm expectativa positiva para frente, porque ninguém gasta achando que a vida vai piorar. Você só gasta se você tem certeza que vai manter seu emprego ou que a sua renda vai melhorar. Quer dizer, é muito positivo, porque a economia é uma ciência
humana, né? Quer dizer, ela não é exata. Então, ela depende muito do sentimento da população em relação à expectativa do país. Então, os dados são realmente positivos e vamos ver se a gente continua nesse ritmo, né? Não tenha dúvida, a despeito do viés do crescimento, ouvindo ontem alguns comentários a respeito disso daí, o efeito psicológico tem um poder muito grande com relação a esse final de ano, com essa expectativa de crescimento também. Mas não esquecendo, como muito bem lembrou o doutor Sebastião, que em primeiro lugar é imprescindível a sustentabilidade do programa. E em segundo lugar, principalmente que a nossa classe política não se esqueça que as reformas que vêm aí para o ano que vem são absolutamente imprescindíveis para que exista essa sustentabilidade. Exatamente. Né? Reforma administrativa, reforma tributária. A gente tem que se atentar aos nossos vizinhos da Argentina, por exemplo. Além da guerra mundial. No início do antigo governo, a Argentina teve um crescimento parecido com o do Brasil no primeiro ano, uma retomada, porém, nos últimos 3 anos, os próximos anos do governo argentino, as reformas não foram aprovadas e o país quer numa recessão muito grande. Então o Brasil tem que olhar na Argentina e se espelhar para que esse crescimento não seja apenas no primeiro ano. No ano que vem a gente tem um crescimento ainda maior e sempre elevando, né? Tem 2 detalhes aí, né? Primeiro que a queda da Argentina afetou o nosso comércio exterior, porque é o nosso principal parceiro, né? É o nosso grande consumidor de automóveis, por exemplo. Então, e a outra coisa interessante que eu achei também, que apesar dos comentários catastróficos de que por causa das queimadas na Amazônia poderia haver uma piora grande no comércio exterior dos nossos produtos de agricultura, provavelmente isso aconteceu, mas não impactou o crescimento como um todo, e a agricultura está se mostrando realmente, como já há vários anos, um motor muito importante do país. Interessante frisar que a agropecuária, 1,3% maior crescimento, que passou por várias crises. Tivemos a crise do frango, depois da carne, e mesmo assim um crescimento acentuado que elevou aí o crescimento do PIB. Muito importante passar por todas essas oscilações, né, doutor? Muito bom. Não tem dúvida. Concluindo aqui, não esqueçamos que o Brasil, nesse respiro que deu na economia aí, com o viés de crescimento para o ano que vem, ainda também tem que ficar extremamente atento, assim como todo o resto do mundo, no embate entre Estados Unidos e China. Essa guerra comercial que ontem foi postergada aí para o ano que vem pelo Donald Trump, terá indiscutivelmente repercussões no Brasil e no resto do mundo também. A China é nosso principal parceiro comercial. Exatamente. E os Estados Unidos o terceiro. Então, é bom a gente ficar atentos a isso. Muito atentos, muito atentos. Continuando. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por 4 votos a 3, aceitar a coleta de assinaturas eletrônicas certificadas para a criação de novos partidos, como a Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. Para aceitar as assinaturas eletrônicas, o tribunal precisará aprovar uma regulamentação interna e desenvolver uma tecnologia específica. Não ficou definido prazo para isso ocorrer. Assim, continua incerto se o presidente Jair Bolsonaro poderá usar a coleta eletrônica para formalizar seu partido a tempo de participar das eleições municipais de 2020. Votaram a favor do uso das assinaturas eletrônicas os ministros Felipe Salomão, Sérgio Banhos, Tarcísio Vieira e Luiz Roberto Barroso. Foram contra a presidente do TSE, Rosa Weber, e os ministros Edson Fachin e Fernandes. Pois é, ainda não é uma vitória concluída do Bolsonaro para abrir o partido, porque ainda eles decidiram que pode haver a assinatura digital através da certificação digital, mas os meios ainda não foram definidos, então isso provavelmente será votado no plenário do TSE no ano que vem. Para daí sim o partido do Jair Bolsonaro, a Aliança, saber se vai conseguir, ainda até março, coletar essas assinaturas digitais que, segundo Bolsonaro, serão fundamentais para a criação ou não do partido para as eleições municipais do ano que vem. Bom, tem algumas questões, né? A primeira delas é a seguinte: essa discussão não foi por causa da criação do partido Bolsonaro. Exatamente. Eu não lembro quem foi o deputado. Um deputado, há 2 anos atrás, fez esse questionamento no tribunal que foi julgado agora. Primeira questão. Segunda questão, era inadmissível, eu acho até estranho, que isso não tenha sido aprovado por unanimidade.
Porque, pera um pouquinho só, o certificado digital serve para eu fazer meu imposto de renda. Eu não preciso mais comparecer à Receita, não preciso assinar mais nada. O meu próprio contador, usando o meu certificado digital com procuração, ele assina o meu imposto de renda, serve para você emitir uma procuração no cartório. Quer dizer, certificado digital é uma assinatura eletrônica reconhecida e certificada pelas entidades do governo. Então não há motivo para você não aceitar a certificação digital para efeito de qualquer coisa, inclusive nesse caso de criação de partido. Segundo, o próprio TSE instituiu no país agora a coleta da biometria. Então, quer dizer, se a biometria serve para eu votar como identidade, ela pode servir também para eu assinar uma petição para fazer uma criação de um novo partido. Porque o problema que ocorre quando você faz a assinatura normal, né, analógica, vamos dizer assim, é que depois que são coletadas as assinaturas, o tribunal tem que confirmar se aquelas assinaturas são verdadeiras ou não, e é isso que leva muito tempo, que demora o processo. Então, tá certo aí a Rosa Weber, quando ela disse, não colocou data. Por quê? Porque existe realmente toda uma dinâmica que tem que ser estudada e estruturada, né? Particularmente eu estou achando que a coisa vai caminhar para o fato dela até fevereiro, por aí, ter essa normatização pronta, e o Bolsonaro vai ter um mês aí para coletar as 500 mil assinaturas, porque coletar eu acho mais fácil. O problema, como eu falei, era fazer a certificação, que agora está eliminada através da certificação eletrônica. Está corretíssimo o tribunal, e isso aí está até atrasado, na minha opinião. Não tem dúvida. E segundo dados do governo, só para complementar aqui, no Brasil, atualmente, em termos de certificação eletrônica da assinatura eletrônica, tem por volta de 4%, de 4% a 7% aí. Sendo que, no caso da biometria, já foram certificados, segundo dados do governo também, que 86% tem a validação pela biometria. Então, é realmente, como o senhor disse mesmo, é bem provável, e vendo ontem na Globo News, é bem provável que isto também seja considerado. Lógico. A biometria que já está pronto. Lógico. Vamos aqui às nossas interações, Glauco. Opa, que bom. O nosso sempre querido Luiz Rosa mandando bom dia, amigo Glauco, e a todos os jornalistas. Muito obrigado, Luiz Rosa. E olha que interessante aqui, o Fábio Aparecido mandou bom dia e sucesso a todos. Fez uma ressalva aqui. Ontem saiu o resultado da Olimpíada de Matemática, a UBMEP, né? E a ETEC de Jacareí conseguiu 14 certificados de menção honrosa. Então, parabéns ao pessoal de Jacareí, que está muito bem na matemática. Muito bom. Muito bom, parabéns mesmo. Nossa, isso daí é sempre... Aliás, ontem demos uma notícia estarrecedora com relação à educação aqui no Brasil, e é sempre bom a gente saber que tem essa brava gente brasileira que faz a diferença. Eu peço licença aqui ao nosso querido Fábio, vou estender o bom dia ao doutor aqui. Não, mas ele colocou, não, estou incluído. Faço questão a bancada. de estender o cumprimento ao nosso convidado especial aqui. Muito obrigado. E o Diretório Nacional do PSL puniu 18 parlamentares da sigla ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. As penas vão de advertência até suspensão das atividades partidárias por 12 meses. Com as suspensões, os parlamentares não podem mais exercer atividades em nome do partido, como assinar listas, integrar comissões ou liderar a legenda, como é o caso de Eduardo atualmente, que terá de deixar o cargo. Os punidos, no entanto, podem continuar participando das sessões, votando e apresentando projetos. Os deputados punidos com suspensão de 12 meses são Eduardo Bolsonaro, Bibo Nunes, Alê Silva e Daniel Silveira. Os demais tiveram punições menores. Parte dos deputados punidos deverá deixar o PSL a fim de se transferir para o Aliança pelo Brasil. Essa punição pode vir a calhar até muito bem para o Eduardo Bolsonaro, porque ele também poderia ser punido pelo Comitê de Ética da Câmara, que estava investigando aí suas falas sobre o AI-5, e para ele que quer mudar para o novo partido do pai, que deve ficar pronto aí no ano que vem, é até melhor essa punição, porque fica mais fácil os trâmites legais. Então, é uma punição que é um recado,
obviamente, do PSL para os deputados que pretendem sair do partido, mas que no caso de alguns é uma punição que até ajuda em alguns fatores, né? Eles podem alegar que está havendo perseguição, né? Exatamente. E na verdade o pessoal do PSL, inclusive a Letícia Aguiar, está todo mundo quietinho por enquanto, porque como não existe novo partido, eles não podem sair do partido onde eles estão agora, estão arriscados a perder o mandato, né? Não tem dúvida. Inclusive hoje, não sei se vocês vão comentar, que saiu... Vocês vão comentar sobre a prefeitura do ano que vem de São José, né? Vamos, Exatamente. Na hora, bloco. então a gente conversa. A gente guarda para daqui a pouco. Guarda para daqui a pouquinho. Guarda para daqui a pouco. Suspense. Gostei muito do seu termo. Para ir para o novo partido do pai é ótimo. Pô, que Para isso? ir para o novo partido do Do pai. pai. Para ir para o PPP. novo partido do pai. PPP. Muito legal, é isso aí. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu tornar o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada após a turma aceitar uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o senador em um processo relacionado à Operação Lava Jato. Agora será aberta uma ação penal para apurar as acusações. O senador ainda terá de ser julgado, podendo ser absolvido ou condenado. Em nota, Renan afirmou, abre aspas, já foram arquivados 2/3 das falsas acusações e esta também será por absoluta falta de provas. É inacreditável que se investigue uma trama de Rodrigo Janot, Sérgio Machado e Marcelo Miller, trio da pior espécie. A defesa de Renan nega os crimes apontados pela PGR e diz que o parlamentar é alvo de perseguição. Bom, esse caso aí, Renan, foi denunciado em agosto de 2017 por suspeita de receber entre 2008 e 2010 cerca de 1,8 milhão de reais por meio dos diretórios do MDB e do PSDB em troca de receber valores da NM Engenharia, mais uma empresa de engenharia envolvida aí. Então o caso está sendo julgado aí e na época Renan era presidente da Transpetro. Então mais um caso de corrupção do Renan Calheiros e finalmente está sendo julgado, né? É isso que eu ia finalmente comentar. abriu. Essa demora dos casos do Renan que é impressionante, né? Quer dizer, ele tem mais de 10 processos, 12 ou 13 processos, e eles nunca aparecem, né? Estão sempre aí engavetados em algum lugar, né? Estão sempre Aos poucos parece que está saindo aparecendo. lentamente. Jucá também é outro. Bem lentamente, né? Bem lentamente. E o Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se restringe ou mantém o atual modelo de compartilhamento de dados bancários e fiscais sigilosos pela Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, sem autorização judicial. Na semana passada, por 9 votos a 2, o STF decidiu que extratos bancários e declarações de imposto de renda de contribuintes investigados podem ser compartilhados pela Receita com autoridades. Também houve maioria de votos a favor do compartilhamento de relatórios pelo COAF nos moldes em que sempre foram produzidos. Ainda falta definir se haverá restrições específicas no caso desse órgão. O STF irá votar um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que absolveu donos de um posto de gasolina em Americana. O TRF3 entendeu que houve compartilhamento ilegal de dados detalhados da Receita com investigadores sem autorização da Justiça. No final da última sessão, o ministro Dias Toffoli anunciou a revogação da liminar que concedeu a todos os procedimentos do país que compartilharam dados detalhados de movimentações consideradas suspeitas que poderiam voltar a tramitar. Segundo o Ministério Público Federal, ao menos 935 processos estavam paralisados. Flávio Bolsonaro também havia obtido uma liminar do ministro Gilmar Mendes, que foi revogada após a maioria formada na corte. Ou seja, o senador voltará a ser investigado
pela denúncia de prática de rachadinha, que é o nome popularmente dado à prática de nomeação de pessoas em cargo de comissão em troca de receber parte do salário delas. Glauco, o que impressiona é a demora, né? Mais uma vez. A gente comentou há 2 semanas atrás que esse caso já estava há 3 semanas sendo votado, sendo que foi uma votação expressiva, 9-2. Então é um caso que os ministros amplamente concordam e agora ele foi votado, foi aprovado, agora eles vão definir os termos, como será feito, o que pode ser comprado. É uma demora muito grande para um caso que foi 9-2. É como a gente gosta de falar, né? O 7-1. Quando estava 5-0 para a Alemanha, a gente já sabia que a Alemanha tinha ganhado. A gente fez um gol de honra lá só para concretizar. Perfeito. É uma demora muito grande, enquanto a gente sempre ressalva. Tem diversos casos, mais de 30 mil casos esperando para ser julgados na fila. É impressionante. E a gente continua pagando o salário deles e daqui mais ou menos 10 dias eles entram de férias, né? Então, exaustos. Exatamente, a Doutor. demora é impressionante. Não, que eles trabalham muito, porque a carga de trabalho e a responsabilidade é muito grande, né? O problema realmente é isso que você está falando, quer dizer... Mas eu acho que só o fato de ter liberado aí o senador já está bom, né? Quer dizer, É o que nos... já foi um grande ganho, porque o que não podia realmente é o seguinte, que o Estado, né? O Estado, a sociedade, ela cria o Estado, né, para fiscalizar os desvios de conduta daquilo que a sociedade acha que é o correto. Concorda comigo? Né? Então a função do Estado é essa. Então é natural que esse Estado também, gostemos ou não, também fiscalize as nossas ações econômicas, né? Não só as nossas ações cíveis ou pessoais. Quer dizer, eu não posso matar ninguém, mas eu também não posso roubar ninguém. Quer dizer, então a decisão acabou sendo boa, né? Vamos aguardar aí. E dada a circunstância em que o país está com todas essas notícias, é absolutamente necessário que isso acontecesse, né? Não tem a menor dúvida. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou ontem a liberação da venda em farmácias de produtos à base de cannabis para uso medicinal no Brasil. A regulamentação foi aprovada por unanimidade e é temporária, com validade de 3 anos. Na mesma reunião da diretoria colegiada do órgão, foi rejeitado o cultivo da maconha para fins medicinais no Brasil. Com a decisão, fabricantes que desejarem entrar no mercado precisarão importar o extrato da planta. Sobre a venda em farmácias, a norma passa a valer 90 dias após publicação no Diário Oficial da União. De acordo com a resolução, os produtos liberados poderão ser para uso oral e nasal, em formato de comprimidos ou líquidos, além de soluções oleosas. O texto não trata do uso recreativo da maconha, que continua proibido. A comercialização ocorrerá apenas em farmácias e drogarias sem manipulação, que venderão os produtos prontos mediante prescrição médica. Essa explicação de que continua proibido o uso recreativo é necessária como explicação no texto, mas é totalmente inadequada porque isso é Código Penal, não tem nada a ver com a vigilância sanitária, né? Mas isso é um fato muito positivo, obviamente tem uma implicação financeira na história, o mercado estimado é de 4,5 bilhões de reais, o mercado estimado dessas medicações, né? A Sociedade de Neurologia Brasileira de Neurologia comemorou muito isso, porque realmente é muito efetivo. E, na verdade, o que acontece é o famoso preconceito, né? Quer dizer, preconceito, porque o maconha é droga e por isso não pode ser remédio? Claro que é, né? Toda droga, na verdade, acaba tendo as duas funções, né? Então, é um passo muito positivo. E vamos incrementar nosso comércio exterior com a Uruguai. Exatamente. Mais um fator positivo, então. Aumentar o intercâmbio Brasil-Uruguai de cannabis. Pois é. Mas é uma notícia muito positiva. Muito positiva, realmente, não tenha dúvida. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícia, claro, contando com a sua participação. Até já.
De volta com Abre Aspas desta quarta-feira, lembrando que no próximo bloco, já em nossos estúdios, o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, senhor Humberto Dutra, e vamos conversar aí sobre o Natal que já chegou aqui em São José dos Campos, né? E o número de latrocínios, os crimes de roubo seguidos de morte, caiu 38,8% na RM Vale entre janeiro e outubro de 2019, comparado ao ano anterior. Os dados são oficiais e foram disponibilizados pelo governo estadual. A redução no índice regional ultrapassou a média estadual. Em São Paulo, foram 158 vítimas entre os meses de janeiro e outubro. A diminuição foi ainda maior em São José dos Campos, de 7 para 2 casos na comparação entre 2018 e 2019. Apesar da diminuição no índice de casos registrados esse ano, a RM Vale ainda ocupa o topo do ranking de latrocínios no interior de São Paulo, ao lado de Campinas. A região também é líder absoluta no número de homicídios no interior paulista, com 252 vítimas, apesar de ter tido uma queda de 10,6% durante o ano, e possui a taxa proporcional, que é os casos a cada 100 mil habitantes, mais alta de todo o estado. É de 12,48, o estado 6,51. Na avaliação da Polícia Militar, a queda no número de casos de latrocínio e homicídio é fruto de uma ação mais efetiva contra o crime. A comentar aí duas coisas, né? Primeiro que o estado de São Paulo é disparado o estado com menor índice de homicídios, né? Então a gente está com níveis mundiais de país desenvolvido, né? Segundo que interessante notar que apesar que o estado continua melhorando, porque ele disse na matéria que houve uma queda em todas as áreas, né? Todas as regiões do estado, mas no Vale do Paraíba esse número continua alto, né? Resta saber por quê, porque especificamente em algumas cidades é que a coisa pega, Caraguá, Pindaguará, etc. e tal, né? São José, por exemplo, tem hoje um dos índices mais baixos, que é em torno de 2, 3 homicídios por 100 mil habitantes, né? Que é o número que vale, é o número por 100 mil habitantes. Exatamente. Mas a Polícia Militar está de parabéns no estado de São Paulo como um todo, porque efetivamente isso é um trabalho conjunto de todas as polícias, né? E a Polícia Militar tem um papel importante nisso. E não é imediato, né? É um trabalho que tem que ser feito. Não, e esse trabalho vem vindo, na verdade, há 10, 15 anos que os índices vêm caindo, né? Exatamente. E a gente espera que daí a RM Vale, pelo menos na segurança, tem um trabalho mais conjunto, né? Porque como o doutor bem ressaltou, algumas cidades relativamente pequenas, como Caraguatatuba, Guaratinguetá, tem um índice muito elevado, porque são cidades aí de transição. Caraguatatuba e Ubatuba, primeira porta vindo do Rio de Janeiro. O litoral norte tem um índice de criminalidade muito alto, exatamente por ter essa proximidade com o Rio de Janeiro, enquanto São José dos Campos, Caçapava tem índices muito pequenos. Então a gente espera que a polícia atue mais fortemente nesse conjunto da IRM Vale. Seja mais efetiva nesses locais, né? Para que o índice venha a cair, para que a gente deixe de ser a região mais violenta do estado. Apesar de ser uma região com índice bom, é a mais violenta do estado. Não tem dúvida. E Eliane Micolucci será candidata à Prefeitura de São José dos Campos. E a corrida pelas eleições municipais já começaram aqui no Vale do Paraíba. Eliane Micolucci anunciou sua candidatura a prefeita de São José dos Campos pelo Partido Liberal na noite desta segunda-feira, durante uma reunião da sigla. Lembrando que Micolucci já foi comandante do policiamento regional aqui do Vale, do Litoral, mas atualmente é secretária de Segurança e Defesa do Cidadão em Jacareí. Lembrando que ela é coronel da PM. Esse anúncio foi feito durante uma reunião, né, da legenda, como eu já disse anteriormente, e ela também falou sobre algumas medidas do Felício Ramute, parabenizou o governo dele, mas disse que vai trazer planos diferentes a São José dos Campos. Até o momento, esta é a única candidatura oficial que temos para o governo da cidade. Em entrevista na semana passada à SP Rio, o deputado Sérgio Vitor comentou que Agliberto Chagas é um nome forte para concorrer aí ao poder máximo, né, de São José dos Campos pelo Partido Novo. Já teve um escolhido no processo seletivo, que é o professor Agliberto, que eu fiz campanha com ele, eu era deputado estadual e deputado federal,
extremamente competente, já passou no processo, então agora é questão de se organizar, se preparar. E além disso, tem indícios que o prefeito Felício Ramute também tente uma reeleição. Obrigado, Caroline. Então, estamos aí, está oficialmente lançado aí o 2020 político de São José dos Campos, senhores. Bom, 8 nomes aí já estão praticamente definidos. Temos os vereadores Wagner Balheiro pelo PT, que ainda não confirmou, mas é um pré-candidato do PT. Renata Paiva, que saiu muito bem na pesquisa do jornal Vale de Intenções, ela também não está confirmada, mas praticamente aí pré-candidata. Temos Shakespeare Carvalho do Republicanos também pré-candidato. Toninho Ferreira do PSD, o pré-candidato. Agilberto Chagas do Novo, como a gente viu, o Sérgio Vitor aí na semana passada cravando ele como candidato do Novo. Luiz Carlos de Oliveira do Podemos e com certeza Felício Ramute tentando a reeleição. Muito bom, né? Estamos na época das apresentações, né? Quer dizer, eu quero ser candidato e tal, não sei o quê. E agora, a seguir, vai começar a época dos namoros, né? Exatamente. Porque, obviamente, todo mundo está querendo se cacifar, né? Sondar o ambiente, até visando outras coisas. Por exemplo, a vice na candidatura do Felício, né? Pode ser o Ricardo, pode ser outra pessoa, mas o vice é sempre um cargo importante numa candidatura forte, já que efetivamente a do Felício é a mais forte. A própria Eliane disse isso no comentário dela, que é um bom prefeito e tal, está bem avaliado. Mas o fato é que o jogo político é muito interessante, está começando agora, muita água ainda vai rolar. E até porque muitos partidos que estão lançando candidatos hoje são apoiadores do próprio Felício, né? Então, vamos aguardar a marcha dos acontecimentos, como dizia alguém que eu não lembro mais quem é. Frase famosa de Ribeirão Preto, o Heraldo Pereira. Ele que fala isso? Sempre cita na Globo News. E nós vamos acompanhar. Acompanhemos. Vamos acompanhar, exatamente. E após mais de um ano parada, a revisão do plano diretor aguarda a homologação da Justiça para finalmente ser retomada em Jacareí. Um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, foi assinado na tarde de ontem junto ao governador Isaías Santana, a Defensoria Pública e Ministério Público. O documento estabelece critérios para que o procedimento possa ser realizado em comum acordo entre os órgãos que já discutem o assunto desde novembro do ano passado. As condicionantes ainda abrangem a atualização do plano de habitação de interesse social dentro de 2 anos e, no mesmo prazo, um plano de redução das áreas de risco. Abre aspas. O TAC demonstra que muita coisa precisava ainda ser debatida. Não dava, de fato, para deixar o plano passar daquela forma. É um ganho para o município, afirmou o defensor. O prefeito também comemorou o andamento da discussão. Abre aspas. Inauguramos uma nova etapa de diálogo com o Ministério Público e Defensoria Pública. Aguardamos a homologação pela juíza para finalmente recuperarmos mais de 1 ano perdido e corrigir a defasagem de 20 anos da legislação urbanística, disse Isaías. É bom que eles entraram num acordo, aparentemente, né? Porque às vezes as intrigas entre Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeito, todos ali estão cumprindo seu papel, é bom que seja dito isso. Mas às vezes essas intrigas, essas demoras processuais acabam prejudicando a população, né? Que a gente está aí há mais de 1 ano com o plano diretor bastante, parado, hein? E a gente já está aí acabando a legislatura do Isaías Santana. Ano que vem provavelmente ele vai tentar se reeleger, mas se ele não for reeleito ele não conseguiu fazer um plano diretor, né? Então a gente espera que esses acordos venham rápido. Esperamos. Esses acordos antes da ação, né, são positivos porque evita problemas na execução da ação, no caso do plano diretor. Por outro lado, né, mais uma vez o judiciário aí interferindo no executivo, né, quer dizer, Mais uma vez. é complicado isso aí. Pois é, vamos de esportes. E os campeões querem mesmo manter a invencibilidade. Pela 6ª rodada da primeira fase da Superliga Nacional, o Vôlei Taubaté
recebe hoje o Maringá às 21 horas no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Hoje tem festa lá, com certeza. Ocupando a primeira posição na classificação geral, o time tem mais uma boa oportunidade para se manter com os 100% de aproveitamento na competição. Nas 5 primeiras rodadas do campeonato, os taubatianos, comandados pelo técnico Renan Dalzotto, venceram todos os jogos. E olha só, não perderam um set sequer. A entrada para assistir ao jogo é a doação de um brinquedo novo ou em bom estado. Os torcedores podem fazer a troca em 4 pontos físicos da cidade ou pelo aplicativo do Vôlei Taubaté. Cada pessoa poderá retirar no máximo 2 ingressos, claro, doando 2 brinquedos, apresentando CPF ou RG. Pelo aplicativo é possível reservar apenas um. Boa sorte para o Taubaté, e é sempre festa aí, né? E hoje é quarta-feira, e quarta-feira você já está acostumado, obrigado pelas menções honrosas aí a essa coluna, que já tem gente aí que espera na quarta-feira. É a coluna MLabs para Todos, com o Rafael Kiso. E hoje nós vamos falar sobre o canal mais vistos pelos brasileiros. Claro, o YouTube. Olá, você sabia que o YouTube é mais usado do que a televisão para assistir vídeos? É isso mesmo, a gente já passa mais tempo nas redes sociais do que assistindo televisão. YouTube é o canal preferido dos brasileiros. Ele é o canal mais acessado, acima do Facebook, acima do Instagram e do WhatsApp, para assistir vídeos. O que significa que você tem que investir tempo lá, em função até do que as pessoas procuram, porque elas não procuram coisas que elas assistem na televisão, elas procuram coisas que não estão lá. Conhecimento para estudar, 87% das pessoas procuram conhecimento para aumentar suas habilidades profissionais. 9 em cada 10 brasileiros usam o YouTube para estudar e assim por diante. Uma dica legal é você procurar entender o que está acontecendo no momento enquanto factual e criar um conhecimento mais factual para que você ganhe relevância nesse canal. Então eu fico por aqui, até a próxima. SP Rio, mais conteúdo de verdade. Parabéns aí, MLabs, muito obrigado ao Rafael Kiso, bem bacana esses toques, é uma coisa rapidinha, mas que a gente pode usar imediatamente, muito legal isso aí, a gente espera e sabe também que vocês estão gostando muito. Nós vamos para um rápido comercial e na volta o tempo, claro, e já em nossos estúdios, como eu já falei também, o senhor Humberto Dutra, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, e vamos falar como é que fica esse final de ano aí para o comércio de São José dos Campos. Claro, contamos com a sua participação ao vivo. Fique com a gente. Voltamos com Abre Aspas ao vivo. E aqui dos altos da Cassiano Ricardo a gente já pode ver um azul no céu. Então vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira ainda terá um céu com muitas nuvens, né? Mas a tendência é de que o sol consiga aparecer com um pouco mais de frequência do que nos últimos dias. Por conta disso, a previsão é de que a temperatura fique ligeiramente maior do que na terça e na segunda-feira. Máxima prevista de 25 graus no Vale do Paraíba, 24 na capital, 23 no litoral e 18 na Serra da Mantiqueira. Lá no litoral norte, que as condições ainda devem ser de céu mais nublado mesmo, com o vento soprando com intensidade moderada ao longo de todo o dia. As chances de chuva hoje são menores, mas elas existem e caso ocorram, deve ser aí uma chuva fraca, isolada, sem grandes transtornos. A quinta-feira deve seguir a mesma tendência, mas na madrugada de quinta para sexta, a passagem de uma nova frente fria pelo mar deve trazer novamente bastante nebulosidade, chuva e um declínio nas temperaturas.
Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Muito obrigado a todos aí do Tempo Vale. E as lojas do Calçadão de São José dos Campos vão adotar horário estendido em dezembro para as compras de Natal. O horário diferenciado começa neste domingo, agora dia 8, abrindo as portas das 9 da manhã às 14 horas. Até 24 de dezembro, os horários serão de segunda a sexta, das 9 às 22. No sábado, das 9 às 18 horas. E no domingo, das 9 às 14. No dia 24, a véspera de Natal, a orientação é que as lojas fiquem abertas até às 18 horas. A ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, sugere horários aos lojistas que podem, mediante pagamento de horas extras e remanejamento de equipes, adotar horários próprios de funcionamento, desde que não seja ferida a legislação trabalhista. E realmente já chegou o Natal e nós temos mais uma vez o prazer de receber o doutor Humberto Dutra, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Doutor Humberto, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Abre Aspas, e realmente uma data além de significativa, com algumas conotações bem próprias de que este ano, aí chegando o Natal, o Brasil está num viés de crescimento e bem animados. No comércio parece que o comércio também parece que reflete esse otimismo para São José dos Campos também, não, doutor? Bom dia, Glauco. Bom dia, doutor Sebastião, Douglas. Enfim, estamos aí para esse bate-papo. É um momento que anima, né? Depois de tanta recessão, depois de tanto esforço, né, dos empresários, da população como um todo, e com essa notícia do crescimento desse trimestre, do último trimestre, né? Isso anima muito porque o setor de serviço também está participando desse último crescimento. Não é? Significa dizer que quando o setor de serviços começa a reagir, porque o agronegócio, a indústria, enfim, tem realmente feito a sua parte no sentido de voltar a crescer. Não é? E, obviamente, São José dos Campos, como uma cidade que não fica acuada, né, em momento nenhum, inclusive nas crises, né, ela está sempre procurando olhar para frente, vai com certeza aproveitar muito bem esse momento. Né? Haja visto que o comércio como um todo está se preparando para que nós possamos, mais uma vez, desenvolver o turismo natalino. Né? Então tem todo um sentido o chamado Natal Iluminado, que a gente tem procurado despertar uma nova consciência em toda a cidade de que o espírito natalino precisa voltar para São José dos Campos com toda a força possível, porque isso tem reflexo muito positivo no contexto, né, como um todo da cidade. A economia, né? A economia. Porque o pessoal vem passear, vem fazer compra e deixa o dinheiro aqui, né? Claro, e isso com certeza gera emprego, gera felicidade nas famílias, não é? Porque a gente sabe que o que um pai de família quer, uma mãe de família, é ver seu filho, né, participando, sorrindo, participando, sabe, do primeiro emprego, por exemplo, que é a grande dificuldade hoje, né? Ou mesmo aqueles que, né, teoricamente estariam fora do mercado porque tem uma idade mais avançada. Ora, porque eu tenho 50, 60 anos, eu vou ficar fora do mercado? Hoje tem toda essa esse paradigma, né? E nós precisamos quebrar, oferecer oportunidade não só para os jovens, mas também para aquele que tem uma idade mais avançada. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem compromissos, ainda tem, né, uma vida pela frente, né? Até porque a nossa expectativa de vida, né, doutor? Aumentou muito. Aumentou muito, não é mais 54 anos, 55 anos como eram. 76,4 saiu 76, mas já tem estado no Brasil que está chegando a 80. Santa Catarina está beirando os 80 anos já. Estimativa. Essa é a média nacional, né? Aqui em São José deve estar muito exatamente isso, Douglas, tem razão. Quer dizer que vocês estão otimistas, então? Muito, né? Muito porque o ano passado nós tivemos passando
posto São José dos Campos, envolvendo a sua população, parentes que vêm para São José dos Campos, população das cidades do Vale do Paraíba, mais de 1.400.000 pessoas. Nossa, Né? Estimamos que esse ano, né, a gente ultrapasse esse número em 10, 15, 20%. Por quê? Porque isso ano a ano vem sendo divulgado. A imprensa, Glauco, tem tido uma importância muito grande nessa divulgação, né? Seja ela só televisada, rádio, jornais, enfim. Tudo isso tem dado uma contribuição, isso é um serviço muito bem prestado da imprensa, né, como um todo, para que nós possamos trazer de volta, repito, o espírito natalino para São José dos Campos. Né? E pergunta, quem é que está bancando a iluminação, esse trabalho todo aí que é feito? Isso é um trabalho conjunto da Associação Comercial. Ela tem, digamos assim... A iniciativa? A iniciativa, que é o papel dela. Sim. Tá? Que é o papel, essa iniciativa que é institucional, tá? Com um forte apoio da Prefeitura Municipal. Nós somos muito agradecidos à iniciativa, entendeu? À disponibilidade da Prefeitura dentro das suas condições, né? Porque ela tem limites, né? Limites, né? Tá? E a iniciativa privada, algumas empresas nos apoiando, como Embraer, GM, Capricho, Sustentare. Essas empresas têm realmente dado, vamos dizer assim, uma boa contribuição para que o Natal possa ser desenvolvido, ou seja, o turismo natalino, né? Sem contar esse grande apoio que é da imprensa também. Nós não podemos deixar a imprensa de fora. A imprensa tem uma importância muito grande. Perfeito. Doutor Humberto, uma coisa, nós estamos aqui na internet falando para o mundo inteiro. Você que está aí em qualquer lugar de Londres ou China, quiser passar o Natal em São José, será muito bem-vindo. Mas vamos falar um pouco para essas pessoas que estão vendo de fora aqui, o que já foi preparado em termos efetivos aqui. Porque a gente daqui de São José, a gente pôde acompanhar que principalmente o centro da cidade passou por algumas reformas. O que vai ter de novo aí acontecendo? Esse horário estendido. O horário nós já falamos. O que mais que tem aí preparado para esse nosso dileto visitante que virá aqui para o Natal? A gente tem hoje uma cidade mobilizada, de uma certa forma, para desenvolver o Natal. Nós temos os shops muito bem ornamentados, com decorações de Natal muito... Vários bonitas, shoppings também, vários né? shops. Temos o centro da cidade, com a casa do Papai Noel. Vai ter a projeção em 3D do MEP, né? Que Na igreja? Na igreja São Benedito. Praça Afonso Pena, no centro. Vão ser 10 dias, né? 8 dias, 10 dias de apresentação. Geralmente tem uma história de Natal que envolve crianças. E tem horário certo isso? A partir das 7 agora. Porque sequencial? Sequencial, porque não tem horário de verão. Ano passado era às 8, porque era 8 horas que escurecia, né? Agora às 7, 7 e meia, mais ou menos, já vai estar. Aí começa, a cada 15 minutos você tem uma apresentação. E já começou ou não? Não, vai começar ainda dia 17. 17 de dezembro? 17 de dezembro. Mas nós temos um sucesso também, que são as caravanas. Nesse ano nós vamos passar por 180 bairros da cidade. Ontem a caravana estava com o cinema natalino, estava em São Francisco Xavier, foi um sucesso. E o que é a caravana exatamente? Caravana são vários ônibus, 4 ônibus, tem um caminhão que colhe lixo também, tudo iluminado, carros iluminados, enfim, é uma festa. E as pessoas podem se inscreverem a partir do 156 ou entrar no site da prefeitura. Começa hoje a inscrição. Começa hoje. Para solicitar, você diz? Para solicitar, para fazer parte, não, para fazer parte, para ir no ônibus, né? Para ir no ônibus. Vou levar as crianças adoram. Ontem essa caravana, desculpe, só para quem não é de São José também, ela é composta por vários ônibus que são todos enfeitados com que as companhias de transporte urbano se propuseram a fazer, a ornamentar esses ônibus, a iluminar esses ônibus, assim como a Sustentare, que é a empresa que faz a coleta de lixo, né? A Capricho, que empresta também um carro dela todo iluminado, enfim, tudo isso chama... E o Corpo de Bombeiro também está presente em algumas caravanas. As crianças ficam malucas com isso. Vocês não têm ideia o quanto essas caravanas fazem sucesso. Assim como o Natal natalino, o cinema natalino, que esse ano estamos levando em parceria
com a prefeitura que cede os espaços para que nós façamos uma projeção de um filme natalino, levamos alguns presentes para as crianças, algodão doce, pipoca, guaraná, e oferecemos uma oportunidade para que essas crianças possam viver o espírito natalino, né? Então, temos ainda 3 ou 4 cinemas natalinos a fazer. E a programação eu encontro aonde? A gente, os ônibus saem lá do CEF. Eu digo, a programação na internet, onde é que eu vejo a programação? Pode entrar na CI, pode entrar na prefeitura. A CI é .gov.com.com. Tá. A CI? A CI.com. É www, né, aci.com.br, né? Perfeito. E muitas pessoas procuram a gente, desculpa, Humberto, procurando fazer essa inscrição para as caravanas também. Como é que faz? Você deu pode entrar no 156, tá? Ou no site da prefeitura. Qualquer um pode se inscrever? Pode, qualquer um. Tem um limite por CPF, não é? Geralmente os pais fazem as inscrições para levar as crianças, né? As crianças que ficam loucas com aquilo, né? Ficam loucas, porque o Papai Noel vai junto, ele faz aquele. Ele entra no ônibus, sai do ônibus, entra no outro, então ele faz a festa com as crianças, para em alguns pontos dos bairros, numa praça, por exemplo, distribui balas, chocolates, a Nestlé tem contribuído com chocolates. Apesar de ser de Caçapava, né? Apesar de ser de Caçapava, a Nestlé é uma indústria, sabe, do Brasil. Sim. Tem muito a ver com a gente também, eles participam muito aqui da nossa cidade. Enfim, isso tudo nos deixa muito feliz, muito gratificado, porque a cidade começa a comprar a ideia do Natal iluminado, do espírito natalino. Eu costumo falar, doutor Sebastião, que isso é um evento que não é da associação comercial, isso é um evento da cidade. Com certeza. Da cidade. Nós temos que encarar desta forma. Por quê? Porque o Natal é uma festa que envolve todos, né? Que contagia a todos, né? Da criança ao idoso, né? É uma coisa impressionante. Você não tem noção, as caravanas, senhores bem de idade, senhoras, ficam acenando, as crianças, enfim, isso é muito legal, né? E também a gente percebe aí que tem ônibus das linhas regulares também enfeitados, né? Sim, são esses ônibus que fazem... eles trabalham normalmente e na caravana eles vão... Eles fazem a caravana, mas eles ficam rodando. Legal. E tem gente que toma o ônibus só para andar no ônibus iluminado. Exatamente. Eu já persegui muito o ônibus desse com meu neto, né? Que queria ver o ônibus e persegui o ônibus. Eles pagam uma passagem só para andar no ônibus, né? É engraçado, né? Como nós somos carentes, né? Desses momentos, né? Isso coletivos, vamos dizer assim. Coletivo, uma carência coletiva, não é uma carência de A, de B, não. É uma carência... é uma participação coletiva, né? Você fazer parte de um movimento. Por que tanta gente vai para o Rio Grande do Sul? Por que tantas pessoas vão até Guararema? Se tornou famosa por causa disso. Guararema. Que o Natal do Guararema é o Natal que é da cidade. Cada um feita a sua casa, a sua fachada, os lojistas fazem isso. E se Deus quiser, São José dos Campos, uma hora vai ser assim, com certeza. Está no caminho. Está no caminho. Nós plantamos a boa semente, estamos plantando a boa semente. Exatamente. Né? E com certeza virão os bons frutos. Exatamente. Humberto, a gente estava conversando aqui antes, o Natal iluminado desse ano é um Natal diferente, que não está ali centralizado apenas no centro da cidade. A gente tem as caravanas indo para diversos bairros da cidade. A gente teve esses dias em São Francisco Xavier. Como é que os moradores das cidades ficam sabendo aonde vai acontecer, como é que vai acontecer? Tem um limite aí de pessoas? Passando esse serviço geral aí para a cidade. A prefeitura tem divulgado muito bem no seu site, as pessoas podem entrar no site da Associação Comercial, enfim. Mas o grande responsável por essa divulgação ainda é a imprensa, que toda hora está nos dando aí a oportunidade de divulgar. Não é? Então, quando você soma todos esses esforços, né, todas essas divulgações, entendeu? Com certeza as pessoas ficam sabendo, né? Tem a televisão que divulga, os rádios, enfim, a mídia digital, jornais, enfim, tudo isso tem contribuído. Por quê? Porque as pessoas passaram a entender, né, a cidade como um todo passou a entender, né, que na realidade o Natal não é de A ou de B, é da cidade. Todos nós fazemos parte desse Natal, isso é que é importante. Não tem dúvida. Doutor Humberto, infelizmente nosso tempo é curto aqui, mas
Todos nós aqui vimos com muito bons olhos, primeiro o empenho tanto da Associação Comercial, da Prefeitura de São José, essas empresas aí citando nominalmente, mais uma vez, a Capricho, como o senhor falou, a Nestlé, que dão um apoio, e claro, a toda a população que também faz a sua parte, entrando nesse, o que eu acho muito importante, espírito do Natal. Então a Associação Comercial, assim como a Prefeitura, assim como todos os envolvidos, tem sim, claro, toda a preocupação comercial, financeira, institucional da coisa, mas não esquecer uma coisa que é básica, que é o espírito do Natal. Muito, muito bacana toda essa atitude de vocês. Vocês estão de parabéns na organização de mais esse Natal tão bacana aqui em São José dos Campos. Eu queria só encerrar agradecendo a equipe da Associação Comercial, na pessoa do nosso gerente, o Fabiano Souza, do Elcio, enfim, que organizam esse Natal com muito carinho, com muito empenho, né? E também, óbvio, deixar um forte abraço aqui para a SP Rio, que sempre tem nos dado essa oportunidade, divulgando. Isso tudo faz com que nossa cidade procure ser uma cidade que realmente seja diferente, né? Eu costumo dizer, só para encerrar, que São José dos Campos é uma grande obra como cidade, mas não existe nenhuma grande obra no Brasil que não mereça seus retoques. E no dia a dia, todos nós juntos poderemos promover esses retoques para que a cidade continue sendo uma cidade de referência. Cada um fazendo a sua parte, né? Muito obrigado. Parabéns. Dando um serviço aqui, começam hoje então as inscrições para as caravanas de Natal, o evento que faz parte aqui, está falando da programação do Natal Iluminado. O primeiro circuito da caravana será na próxima segunda-feira, já começando no dia 9, ali nos bairros do Galo Branco, Eugênio de Melo e Ritt. As informações para participar dos passeios poderão ser feitas no site da Prefeitura ou pelo 56. Então, o pessoal que está procurando a gente aí, para saber como é que se faz para se inscrever na caravana, vai ter caravana no Eugênio de Melo, no Bosque dos Eucaliptos, aqui Satélite, Campo dos Alemães, no Santana, Alto da Ponte, Esplanada, Urbanova. Então, todas as regiões da cidade estão aí, Novo Horizonte, São Judas, Vila Industrial. Até o dia 19 de dezembro teremos várias caravanas pela cidade. E você tem até o dia 9 para se inscrever. Vamos passear com o Papai Noel. Vamos passear com o Papai Noel e com certeza o doutor Sebastião estará seguindo a caravana. Com 4 netos. Com 4 netos, urrando dentro do carro e o vô seguindo. Parabéns, doutor Sebastião. Muito legal mesmo. Vamos lá. Para você que acompanhou mais essa edição do Abre Aspas hoje, claro, já nesse espírito natalino, trazendo para você tudo o que vai acontecer em São José dos Campos em mais este Natal especial. Então vale a pena você participar de toda essa programação que foi feita, claro, pensando sempre em você e nas crianças que têm aquele espírito de Natal mais enaltecido. Eu agradeço mais uma vez ao doutor Humberto Dutra, ao doutor Sebastião, nosso comentarista convidado, ao nosso jornalista Douglas Cruz, que fizeram parte dessa edição de quarta-feira do Abre Aspas. Muito obrigado, senhores. Até amanhã. Até a semana que vem. Até a semana que vem, contamos com a sua presença, doutor. É isso aí, um abraço. Uma ótima quarta-feira a todos vocês e até amanhã.